A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Nós estamos no conto de número 48, intitulado Mulheres. Foi o diabo quando a fulana veio morar na rua. Primeiro encostou um táxi na porta da casa vazia. Desceram uma senhora, uma menina e uma babá. Uma preta gorda imensa de busto ilimitado. Nesta altura dos acontecimentos, já a vizinhança em peso, numa curiosidade sôfrega e unânime, apinhava-se nas janelas. E o fato é que, à primeira vista, a impressão não foi boa. A tal fulana, com efeito, podia ser vistosa, mas havia nos seus modos, roupas e risos um exagero suspeito. Além do mais, o decote deixava bem nítido, nítido demais, o princípio do seio de Dona Edgardina, que estava na janela. O princípio do seio, desculpe. O princípio de seio. Dona Edgardinha, que estava na janela, numa curiosidade tremenda, teve um muxoxo significativo. As outras mulheres da rua também ficaram com a pulga atrás da orelha. Procurou-se o marido da recém-chegada e só meia hora depois cochichou-se, viúva. As comadres fizeram suas deduções. Aqui há dente de coelho. Quando chegou a mudança, com o mobiliário, as trouxas de roupa e a gaiola do passarinho, ela se expandiu. Tratava os carregadores com festiva intimidade, dizia para um e outro com uma desenvoltura plebeia: "Põe isso aqui, velhinho." Soltava grande gargalhadas. Enfim, foi quase um escândalo. Dona Edgardina, quando o marido chegou, fez cara de nojo, suspirou. Gentinha. Jararaca. No dia seguinte, estourou a bomba. A nova vizinha era uma fulana assim, assim. Por outras palavras, não era séria. Foi Dona Edgardinha quem deu o alarme, pôs as famílias em polvorosa. Perguntaram: batata? Confirmou numa ênfase esmagadora: palavra de honra. Houve quem dissesse: logo vi. Dona Edgardinha, no entusiasmo da novidade, dramatizava. Profissional, no duro. E pigarreava para acrescentar o detalhe definitivo. E de janela. Credo. Bom, é claro que descobriram, por enquanto não sabemos se é uma informação verdadeira ou não, que essa nova vizinha é uma prostituta, né? Uma profissional. E pior, é uma prostituta de janela, ou seja, os homens que passam... Ela não tem um lugar aonde ela vai, né? Os homens passam ali e ela fica na janela caçando homens, né? A partir de então, Dona Edgardina se incumbiu de promover a sistemática difamação. E assim foi revelando a idade, os endereços anteriores, os escândalos. E uma manhã surgiu triunfante com um recorte de jornal. Chamou pelo telefone as outras vizinhas. Vem cá, que eu vou te mostrar uma coisa. As amigas pasmavam para o recorte. Era a notícia de um conflito numa pensão alegre entre mulheres de vida airada. Então aqui nós temos dois eufemismos, né, para prostituta e um bordel, né? Uma pensão alegre e são mulheres de vida airada. O jornal dizia: a mundana, outro eufemismo para prostituta, Aurora de tal, de 25 anos, reside, etc. Houve um frêmito quando se leu em voz alta a palavra mundana. Já não havia mais dúvida. Uma das senhoras, abismada, suspirou. Como pode? Como pode? Vergonha. Na sua falta de modos, Aurora dava na rua verdadeiros espetáculos. Pela manhã, punha-se a escovar os dentes à janela, com a boca espumando de dentifrício. Recebia os fornecedores em quimonos espetaculares e semiabertos. Punha todo o volume do rádio como se ela ou os outros fossem surdos. E da janela queria dar e receber cumprimentos. Muito cordial, cordialíssima,
andou distribuindo bom-dias com a mais patética efusão. Mas as mulheres que passavam por ela amarravam a cara e olhavam para o outro lado. Por sua vez, os homens a evitavam. Cada esposa da rua exigia do marido: "Não me cumprimente essa gaja. Não, hein?" Um deles, ou por distração ou por liviandade, retribuiu uma boa tarde de aurora. Boa tarde de aurora. Para quê? Quando chegou em casa, a mulher quase o comeu vivo. "Sem vergonha! Seu sem vergonha, você é igual a ela!" A Aurora acabou percebendo. Mas o que tinha de cordial, de conversada, tinha de desaforada. Rosnou: "Essas cretinas." Foi para a janela exaltada, disse em voz bastante alta: "São uns buchos horrorosos." Atribuía a má vontade existente à inveja. Fez mesmo uma frase: "A maior inimiga da mulher é a própria mulher." Greve de crianças. Mas o que doeu em Aurora, o que machucou seu coração, foi o que fizeram com a filha. Nos exageros de sentimento materno, dizia: "Podem fazer o diabo comigo, podem até me cuspir na cara, mas não toquem na minha filha." E com efeito tratava aquela criança como a uma princesa. Agarrava a filha, balbuciava numa histeria: "Meu Deus, que vontade de te apertar, de te morder." A babá protestava: "Credo!" Mas era amor, alucinado amor. Pois bem, as mulheres sérias da rua também declararam guerra à menina, que na ocasião mal completara os 4 anos. As mães advertiam aos filhos: "Não te quero brincando com aquela menina." Outras positivavam: "Olha que tu apanhas de chinelo." E o fato é que, sob o peso das ameaças, a menina não tinha com quem brincar. Sem idade para compreender, insistia, teimava, mas as outras crianças fugiam, como se ela tivesse coqueluche ou outra doença qualquer mais grave. Quando a Aurora soube, quando percebeu, fez na calçada uma cena terrível. Com a pequena no colo, abraçada a ela, chorou, soluçou publicamente. Interpelava a vizinhança: "Mas que foi que minha filha fez? Digam, que foi?" E, na verdade, o que a desesperava, o que a punha fora de si, praticamente louca, era a injustiça. Gritava: "Eu não presto! Eu posso não prestar, mas minha filha não tem culpa, minha filha é inocente." Dona Edgardina. Foi, não resta dúvida, uma situação desagradabilíssima. Os homens tiveram pena, mas cruzaram os braços com medo das respectivas esposas. Estas é que exultavam, sobretudo Dona Edgardina. Enquanto a outra chorava na calçada com a filha nos braços, Dona Edgardina rosnava: "Isso é carnaval." E como continuasse o escândalo, fechou a janela violentamente. Outras vizinhas fizeram o mesmo. Houve um instante em que Aurora não teve para quem falar. Sempre chorando, meteu-se em casa. Então, cobriu a filha de beijos, de mimos, de toda sorte. De repente teve a ideia. Foi apanhar uma cédula de 500 cruzeiros e deu à filha para brincar. Desafiava frenética: "Rasga esse dinheiro, minha filha. Mostra a esses mendigos que tu és rica e que tua mãe há de ganhar muito dinheiro para ti." O verdadeiro ódio de Aurora, porém, era Dona Edgardina. Nem se lembrava direito das outras. Dona Edgardina, porém, não lhe saía da cabeça. Prometia a si mesma: "Ela me paga direitinho, Deus é grande." Não há dúvida que planejava uma vingança, e houve um momento em que pensou até em macumba. Perdida. As senhoras honestas ficaram acordadas até altas horas da noite num controle feroz. Ficavam, não ficaram. Ficavam acordadas até altas horas da noite num controle feroz. E assim foram verificadas as visitas masculinas que Aurora recebia a partir de 11 horas da noite. Era um movimento de homens que saía e entravam com intervalos regulares, como se obedecessem a um cronômetro fantástico.
Embora se tratasse de um pecado alheio, que em absoluto não conspurcava Dona Edgardina, ou seja, não sujava, né, Dona Edgardina, esta Dona Edgardina se enchia de um furor medonho. Chegava a chorar de raiva. O marido tentava apaziguar. Deixa pra lá, deixa pra lá. Mas Dona Edgardina, espiando no escuro pela janela entreaberta, uivava. Cachorra! Um dia, a menina de Dona Aurora fez anos. A mãe, com a sua mania de grandeza, comprou doces numa quantidade astronômica. Encheu a casa de bolas multicolores, iluminou tudo. Não compareceu ninguém da rua, é claro. Na hora de acender as velas, as 5 velas no bolo, a mundana teve que cantar sozinha e chorando parabéns para você. O único acompanhamento foi da babá negra. Findar a festa, Aurora responsabilizava Dona Edgardina pela solidão da filha. Dizia trincando as palavras nos dentes: essa desgraçada. Não se passava um dia sem que Aurora soubesse de novidades. Disseram, por exemplo, que Dona Edgardina espalhava o seguinte: ela está rica de tantos 5.000 réis que já ganhou. Quer dizer, é uma prostituta muito barata, né? Então ela foi ganhando de 5 em 5.000 réis. É uma prostituta que vende a preço de banana. Então não só ela é prostituta, como ela tem uma qualidade muito baixa no mercado. Uma cotação muito baixa no mercado, vamos dizer assim. As comadres concordavam, isso mesmo, isso mesmo. Mas Dona Edgardina, sendo uma senhora de família honestíssima, tinha um defeito. Falava demais. E certa vez, referindo-se a uma outra vizinha, Dona Odete, taxou-a de unha de fome. Dona Odete soube e ficou indignada. Foi pedir satisfações. Houve desaforos de parte a parte. As duas se tornaram inimigas mortais. Até que certa ocasião, Aurora estava em casa fazendo limpeza de pele quando bateu o telefone. Foi atender e ouviu a pergunta. É Dona Aurora? Era a voz de mulher. Mas a pessoa fazia questão de anonimato. A princípio, a Aurora imaginou um trote. Com o correr da conversa, porém, animou-se e, pouco a pouco, ia deixando escapar as exclamações. Imagino, faço ideia. Ora, veja. O seu interesse era tanto maior quanto se tratava de Dona Edgardina. Durou meia hora a conversa. Antes de se despedir, a Aurora, fremente, foi dramática. Eu não sei quem é a senhora, mas Deus a abençoe. Saiu do telefone transfigurada. Chamou a babá da filha, anunciou. Vou à forra, direitinho. Os 5 cruzeiros. A Aurora passou 2 ou 3 dias pensando. Recebeu outros telefonemas. Uma manhã ligou para o marido de Dona Edgardina no escritório. Fora da vigilância da esposa, o homem teve uma alegre surpresa com uma voz feminina àquela hora. A Aurora identificou-se. É fulana. Em suma, marcou o encontro às tantas horas. Ele, de lábio trêmulo e olho brilhante, virou-se para um colega de trabalho, confidenciou. Tudo que é proibido, já sabe. Compareceu ao encontro, supondo-se irresistível. E, de táxi, foi com Aurora para um lugar que só ela conhecia. Desceram numa rua deserta e entraram numa casa suspeitíssima. Estavam agora num corredor e então Aurora disse: vamos esperar aqui no corredor um casal que vai sair dali. O homem não entendeu, ou só entendeu quando de repente abriu-se a porta indicada e apareceram Dona Edgardina e um vizinho, aliás, compadre do casal. Dona Edgardina vinha dizendo: meu bem, cortou a frase, estacando diante do marido e de Dona Aurora. Esta abriu a bolsa, tirou uma cédula de 5 cruzeiros que passou ao marido da outra. Dê esse dinheiro à tua mulher, esse bucho não vale nem isso. Não houve escândalo. Marido e mulher voltaram para casa. Mas, daí por diante, todas as manhãs, antes de sair para o emprego, ele puxava 5 cruzeiros
e entregava à mulher. Toma,